Olá, vamos falar da passagem de Plutão em Capricórnio para Plutão em Aquário. Capricórnio é um signo que trabalha com a ideia conservadora, a ideia da família, a ideia das estruturas, trabalha com o mercado financeiro. O eixo Capricórnio-Câncer trabalha com todas as forças armadas, trabalha com países, política de uma forma conservadora, né? Olhando a parte financeira como ponto principal. Capricórnio, os valores dele são trabalho, comércio, dinheiro, né? Os valores de Aquário são muito diferentes, né? É cooperatividade. Os valores de Aquário poderiam medir um país por índice de saúde, índice de bem-estar, índice de felicidade, índice de biodiversidade, ecologia. Então, os valores de Aquário e Capricórnio são muito diferentes. A gnose francesa sempre falou que os signos que são seguidos um do outro são as verdadeiras oposições. Então, Aquário trabalha com uma família mais aberta, nova, contemporânea, né? Uma família mais diversificada, trabalha com uma sexualidade mais livre. Capricórnio trabalha com uma sexualidade mais conservadora. Aquário trabalha com cooperação, né? Capricórnio é a carreira, a estrutura. Então, quando a gente pensa no signo de Aquário e no signo de Capricórnio, a gente tem que entender que Capricórnio é o que o homem já conhece, é tudo que já está na pauta, né? São todos os valores que construíram essa sociedade até aqui. E sempre a ideia de uma política de preservar aquilo que já existe, não de arrojamentos ou renovação. E quando você pensa em Capricórnio, você tem que pensar que nós estamos tentando continuar aquilo que já existe. Aí, Plutão entrou em Capricórnio em 2008. Setembro de 2008, Plutão, que não é um planeta de conciliar ou de esperar alguma atitude humana para ele se impor ou se colocar ou se redimir, ele não é um planeta de redenção. A redenção de Plutão, ela seria um dos significados dele, a própria morte, né? Então, veja bem, Plutão, que não é um planeta de negociação, ele entra em Capricórnio, falindo países, falindo bancos, e em setembro de 2008, ele entrou em 2008. Em setembro de 2008, ele dá um crash na Bolsa de Valores, e em consequência disso, a falência de países e bancos. Então, veja bem, primeiro ele pôs tudo no chão. Depois ele mexeu muito com o conservadorismo, porque houve uma revolução muito intensa na questão da sexualidade, da liberdade de casamentos,
a liberdade de formas de casamento e de formas de família. Aconteceu uma liberação nas formas familiares. Então, ele também quebrou com esse tipo de conservadorismo, né? E o mundo meio que entrou numa crise. E para completar essa crise, nós tivemos ainda a grande conjunção dele, de Júpiter, desse período do Plutão em Capricórnio, né? Que foi a conjunção de Júpiter, Saturno e Plutão entre o grau 21 e 23 de Capricórnio. Nós tivemos a pandemia, né, que foi um aspecto em 2020 muito forte, que já era falado, né? Já era falado pelos astrólogos, esse período que seria um período de muita dificuldade e que poderia acontecer coisas que saíssem ao controle, né, do homem. Então, veja bem, Plutão é o planeta do controle e, consequentemente, é o planeta da perda de controle, né? Então, quando tem a pandemia, ele vai para perda total de controle, controle econômico, controle do que seria, porque ainda não tinha uma solução, e de quanto tempo seria e como aquele momento funcionaria para a humanidade. Bom, então o último decanato de Capricórnio, Plutão mostrou que não existia um controle tão grande, né, como Capricórnio gosta de ter. E Plutão também trabalha controle e a perda do controle. Vide que é ele que rege a própria morte, que não é privilégio de ninguém, né? Dos mais ricos aos mais pobres, todos vão morrer, né? Então, ele mostrou isso quando ele entrou no terceiro decanato, e ao mesmo tempo veio uma força de preservação muito grande, porque Plutão também empodera, então veio uma força de preservação muito grande que começou a levantar uma bandeira, né, da família, da economia, da sociedade mais preservada, das religiões, que são todas palavras de Capricórnio. E Plutão é poder, né? Plutão é poder. Poder institucional, poder que está ligado a uma forma mais econômica, e uma economia mais conhecida, né? Que nem eu falei, com uma medida mais conhecida até então. Então, a força, né, política mais conservadora se empoderou para tentar, de alguma maneira, conter o incontrolável, que é o Aquário. O Aquário são as mudanças, que são inevitáveis. Trabalha com desapego, né? Então, a gente tem que desapegar a própria morte trabalha com desapego, a própria morte, né? Porque a gente não tem como controlar isso, né? Então, a gente tem que desapegar, né? A gente tem que aceitar a impermanência que o budismo tibetano tanto fala. E aí entra Aquário, né? E o que é o Aquário? O Aquário, que Plutão está em Aquário e vai ficar 20 anos em Aquário, acabou de entrar em Aquário para viver essa jornada de 20 anos, ele está entrando em Aquário desde 2023, início, né? Que ele já está ali
numa conversa com esse signo de Aquário. E aí, veja bem, Aquário trabalha com a biodiversidade, com a ecologia. Aquário trabalha com as artes, com a ciência. Aquário trabalha com a criatividade, trabalha com as novas formas de família, trabalha com tudo que é contemporâneo, tudo que é inovador. E Plutão, a primeira coisa que ele estava entrando, né? A eleição americana mostrou, igual em Capricórnio, já que Aquário é cooperatividade, é sociedade, ele foi lá e mostrou um movimento conservador tomando o poder de um dos maiores países do mundo, né? E considerado pelo mundo capitalista o maior país. Mas, veja bem, ele entrou já mostrando que essa ideia de democracia que a gente tem está abalada pelo próprio Plutão, né, em Aquário. E ele vem demonstrando, assim, para quem quiser ver em qualquer país, uma não negociação na questão do clima, né? Porque é como se a humanidade tivesse atrasada, né? Atrás. E ele não perdoa, ele não negocia, ele vai fazer o que tiver que fazer e ele obriga que a gente mude na emergência, né? Igual em Capricórnio, ele destruiu exatamente os temas de Capricórnio, né? Bancos, países, bolsa, né? E ele começou a trazer a insegurança, né? Um estado de insegurança para o planeta. E agora ele vai trazer um estado de insegurança social, né? Ele vai mexer com a questão da tecnologia, com certeza vai mexer, porque Aquário é a tecnologia. Ele vai mexer com a necessidade da distribuição de rendas, não tenho a menor sombra de dúvida disso, né? E com certeza ele vai trazer novos conceitos e medidas inovadoras que vão precisar ser aplicadas assim em toque de emergência, como tudo de Plutão, porque a gente vai procrastinando e tentando fingir que não vê, né? É mais ou menos o tema de Plutão, né? Como Plutão trabalha a própria morte, quem é que se previne ou se preocupa ou se precaver? Na verdade, normalmente a gente espera acontecer quando acontece que a gente pensa, né? E se der tempo de pensar. Então, eu acho que na questão do clima é isso que vai acontecer. Na questão das artes, é muita mudança, muita inovação, muita coisa diferente vai surgir e modelos de arte aquariano são modelos que são interferidos, que vêm de fora, que vêm do futuro e que vão ter mais espaço, né? Realmente não aquilo que a gente já conhece. E ele já está mexendo nas famílias, nos casamentos, nos direitos mais igualitários, né? A gente não pode esquecer que quando Urano foi descoberto, foi a questão da época da Revolução Francesa, aonde se decapitaram reis e rainhas, se tirou o poder vigente com a ideia, né, da igualdade, da fraternidade, né? Então, a ideia é de uma humanidade mais justa, que ele vai tentar trazer, né? E é sabido, né, que
vai faltar trabalho para a quantidade da população que tem. Então, ele vai trazer essas questões de uma forma muito intensa, uma necessidade de se olhar para todo mundo, né? Não dá para ele vai trazer essa necessidade, porque a questão climática é que nem a pandemia, não vai escolher quem vai, esse não pode, aquele pode, né? Então, eu acho que no final do Plutão em Aquário, ele vai estar empoderando todo o movimento, né, de uma maior igualdade, de uma perspectiva mais cooperativa e de uma perspectiva mais contemporânea, mais voltada para uma situação social mais igualitária também. Então, eu acho que ele vai impor isso, empoderar isso, né? No final dele em Aquário. Essa vai ser a necessidade. E nós vamos, com certeza, ao longo desses anos dele em Aquário, nos surpreender, porque ele é sempre muito surpreendente. Então, nós vamos nos surpreender com certeza, porque ele vai trazer elementos e ele vai trazer elementos para o ser humano desapegar de poder, desapegar de segurança e se lançar para algumas alternativas ao que ele viveu até aqui, né? E a gente tem que saber que Plutão, desde que a gente sabe que ele existe, que é 1931, ele nunca tinha estado nem em Capricórnio, nem em Aquário. Então, é um aprendizado atual da humanidade e que a gente deve estar atento, de olhos abertos, para poder aprender o que ele traz para a gente, aprender o que ele vem ensinar para a gente, né? É isso, é uma reflexão.